Sejam bem-vindos novamente aqui pelo canal e vamos então a mais um vídeo. Como os dons devem ser usados na igreja. Antes, clique em gostei e se inscreva no canal. Se você não recebe as notificações, você entre no canal que eu posto pelo menos 3 vídeos por semana. Eu ando meio ocupado aqui, mas eu estou me esforçando e estou tentando pelo menos 3 por semana. Antes eu deixo claro que não se deve priorizar os sinais pondo à frente da palavra de Deus. Deve-se priorizar a palavra, pois isso é o que convence o pecador e salva a pessoa. Os sinais devem ser seguidos da palavra, da pregação da palavra, vindo após a pregação da palavra para testificar a veracidade da palavra, não que seja necessário haver sinais para que a pessoa creia na palavra. Ela vai crer pela fé. E isso aconteceu muito no tempo de Jesus e dos apóstolos. Mateus capítulo 4, verso 23, diz que Jesus percorria toda a Galiléia, pregando o evangelho do reino e curando os enfermos. Então veja que primeiro Jesus pregava a salvação e depois fazia sinais. Então havia salvação também, não apenas milagres sem a pregação da palavra, para que a pessoa recebesse milagres sem conhecimento da palavra e fosse condenado depois por não ter conhecido a palavra, que é o que acontece hoje em muitas igrejas. Da mesma forma, os apóstolos na igreja primitiva, todos os sinais eram seguidos da pregação da palavra. Primeiro se pregava a mensagem do arrependimento dos pecados e depois faziam sinais, que incluía os milagres e manifestações dos dons espirituais. Isso já aconteceu desde o dia de Pentecostes, as manifestações, mas também seguido da palavra, com o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Muitas igrejas hoje priorizam os sinais como forma de atrair pessoas, como os movimentos neopentecostal, que priorizam milagres. Em muitos casos, supostos milagres que acontecem, que vemos na televisão. Algumas igrejas pentecostais também fazem isso. Eu sei porque eu já vi. Algumas que revelam no final do culto e antes a pregação é só sobre milagre. E eu já vi isso de perto por muito tempo. Eu já testemunhei. Prega só milagre, e depois revela no final do culto. E muitas pessoas vão lá só para ser revelada, em busca de um milagre. Não vai para se salvar ou para ouvir a palavra. Primeiro porque não tem a palavra mesmo. Eu já comentava aqui, se for lá para ouvir a palavra, melhor nem ir porque não tem. Muitas igrejas, para não dizer que todas que acreditam nos dons, não usam conforme ensina a Bíblia na sua totalidade, pelo menos de forma parcial. O pregador está pregando e alguns falando língua estranha em voz alta, tirando a atenção das pessoas. E isso quando alguém não se levanta em profecia, atrapalhando também. Não é bem assim que ensinou na Bíblia, que os apóstolos ensinaram, que Paulo ensinou pelo menos. Paulo ensinou acerca da necessidade de ordem no culto, no livro de Coríntios, e a forma correta de usar os dons e a finalidade de cada dom. 1 Coríntios 12, é só ler. A língua estranha só deve ser falada em voz alta se houver intérprete, assim que Paulo ensinou. Nesse caso, fica em pé de igualdade com a profecia, pois a mensagem será interpretada e vai edificar a igreja, pois todos vão entender. E quando não há intérprete, deve falar sozinho para edificação própria, pois a língua estranha só Deus entende. Vamos ler 1 Coríntios 14, do 2 ao 5, para melhor compreensão. O que fala língua estranha
edifica a si mesmo. Porque ninguém entende. Mas o que profetiza edifica a igreja, porque todos entendem. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que haja também intérprete, para que a igreja receba edificação. Então entendemos aqui que a língua estranha, se houver intérprete, ela fica em pé de igualdade com a profecia, porque será uma profecia que vai edificar toda a igreja, porque todos entenderão o que está sendo falado. Foi isso que Paulo quis dizer. 1 Coríntios 14, versos 27 e 28, continuando, a língua estranha. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. Tem igrejas por aí que é bem diferente a coisa, hein? 2 ou quando muito 3. E por sua vez, veja bem, por sua vez, com ordem, e haja intérprete. 2 ou quando muito 3, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, se não houver intérprete, será uma língua que ninguém entende e vai edificar a si mesmo. Então a pessoa deverá falar em voz baixa para edificação própria, porque para a igreja não terá fruto nenhum, porque ninguém vai entender nada. A profecia na igreja, Paulo também ensinou a forma de falar. 1 Coríntios 14, verso 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Veja bem, 2 ou 3, e os outros deverão julgar, para ver se está em conformidade com a Bíblia. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Apesar da banalização dos dons em muitas igrejas por aí, foi algo banalizado, e em muitos casos nem dá para saber a origem, se é de Deus ou é da carne, ou é outro tipo de espírito. E até na internet pessoas lançando profecias furadas. Tá cheio aí de profecias que não dá para provar a veracidade, não dá para provar. Muitos entram em descrédito por causa dessas coisas. Mas existem os dons e Deus pode usar uma pessoa pelos dons. Tudo deve ser julgado. 1 Timóteo 4:1. Não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Provar. Provar para ver se está em conformidade com a Bíblia. A profecia deve ser julgada se o conteúdo tem fundamento bíblico. O que determina se a profecia é de Deus não é a santidade do profeta, mas o conteúdo da mensagem. Para cumprimento de seus propósitos, Deus pode usar qualquer pessoa, até um crente que não tem uma plena comunhão com Deus. Números 24, verso 2, lá fala de Balaão. Balaão já estava caído. E lá diz que o Espírito do Senhor veio sobre Balaão e ele profetizou. O Espírito do Senhor veio sobre Balaão, não confirmando ele como profeta, mas para fins de profecia, para cumprimento de seus propósitos. Mateus 7, do 21 ao 23, diz que muitos que têm dons, que operam maravilhas, serão condenados. A língua estranha só pode ser falada em público se houver intérprete, pois caberá julgamento quanto à interpretação. Poderá ser julgada se é de Deus ou não, pela interpretação que todos vão entender. Uma pessoa sozinha falando em língua não dá para julgar, porque você não está entendendo nada. Se não for de Deus e falado em voz alta, fica sem julgamento. A língua estranha é um dom que só é dado a quem tem comunhão com Deus. Essa pessoa tem o Espírito Santo. Atos 5, verso 32, lá diz que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Atos 2, 38, Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Há arrependimento. O requisito número 1 para receber qualquer dom é o arrependimento, é a conversão.
A conversão precede o batismo no Espírito Santo, falar em língua ou qualquer outro dom, como confirmação de capacitação para a obra. A língua estranha, no caso, é uma confirmação de capacitação para a obra e a plenitude do Espírito na interpretação pentecostal. Não é todo segmento que interpreta assim. Sendo assim, de qualquer forma, independente da interpretação, uma pessoa que não tem comunhão com Deus e não é dedicada à obra de Deus, sua língua estranha poderá ser mais do que estranha, uma língua mais do que estranha, uma língua que poderá não vir de Deus, e isso é o que mais tem hoje, poderá ser da carne e até mesmo maligna, sem comunhão com Deus e sem dedicação à obra. Falar língua estranha para quê? Muitas igrejas não vigiam e deram brechas com a tolerância do pecado. Deu lado para o pecado na igreja, ficando propenso a falsos dons e manifestações, porque eles batizam pessoas de qualquer jeito, essas pessoas viram membros e acabam fazendo coisas lá que não vêm de Deus. Há cerca de 2 semanas atrás, para encerrar o vídeo, eu vou contar uma experiência que aconteceu. A minha mãe é da Assembleia de Deus, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, por aí. E tem uma pessoa lá, conhecida. Ela falou língua estranha o culto inteiro, profetizou o culto inteiro, atrapalhou o culto inteiro, atrapalhou o pregador, atrapalhou tudo. Tudo. Atrapalhou o culto inteiro com as suas profecias e línguas estranhas, no meio do corredor da igreja. No dia seguinte deu um surto nela de sei lá se é psicótico que fala, sei lá como é que fala, que eu não sou psiquiatra nem psicólogo, e ela foi levada amarrada para a UPA, para o hospital, e depois de poucos dias deu outra crise nela de volta. Então num dia estava cheio do Espírito Santo, e no outro dia deu um surto nela que ela queria bater em todo mundo. Tiveram que levar ela amarrado para o hospital e ficou sedada lá, dormindo. Teve outras experiências também que eu já vi, coisa suspeita por aí. É a igreja que deu brecha, né? Então é isso aí então. Obrigado a todos. Clique em gostei, se inscreva, como sempre, né? E até o próximo.